A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos. Esse quem vos fala é o irmão presbítero Leandro, aqui do estado do Ceará, município de Farias Brito, amém? Tenho a palavra de Deus para o teu coração. Mas antes, peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sino, dê o like nesse vídeo e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sem mais delongas, vamos para a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 11 e o versículo de número 12. Mas nós vamos ficar apenas com a parte B do versículo de número 12. Iremos falar sobre o filho pródigo, amém? A parábola do filho pródigo. Queridos, Lucas capítulo 15, versículo 11 e 12 está escrito: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Detalhe, a parte B do versículo diz: o filho mais novo diz assim: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Amém, queridos? Neste vídeo, ou nesta aula, nós iremos aprender sobre as 7 fases na vida do filho pródigo, ou as 7 fases da vida do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas 7 fases da vida do filho pródigo, nós vamos pegar a ênfase quando ele se decide pelo mundo, quando ele se decide sair da casa do Pai e ir para o mundo. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iremos falar nesse vídeo sobre as 7 fases da vida do filho pródigo, quando ele se decide sair para o mundo ou sair da casa do Pai. Pois bem, amados e queridos irmãos, aqui nesta parábola do filho pródigo, esta parábola vem representar 2 tipos de povos. Esses 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho, representam 2 tipos de povos. O filho mais novo, o filho pródigo, o filho gastador, representa os publicanos e pecadores, a qual estavam afastados da presença de Deus, enquanto o filho mais velho, aqui da parábola do filho pródigo, representa a liderança de Israel, aqueles que se achavam tão religiosos e tão próximos de Deus, mas se encontrava perdido dentro de casa, assim como esse irmão do filho pródigo, melhor dizendo, estava. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, nós podemos aprender com esta palavra que a primeira fase da vida do filho pródigo, irmão, foi a fase da ingratidão. É isso mesmo. A primeira fase da vida do filho pródigo foi a fase da ingratidão. Pois aqui no versículo de número 12 do capítulo 15 está escrito: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Irmãos, nós vemos aqui grande ingratidão na vida desse filho mais novo, a qual se encontrava na casa do pai. Por quê? Porque o ordinário, o certo, era o pai deixar a herança apenas quando morria, ou até mesmo o pai estando em vida, muitas das vezes ele repartia entre os seus filhos a sua herança,
mas a iniciativa não partia dos filhos, se sim partia do pai. Se tinha algum filho que tinha direito de chegar para o pai e pedir a parte que lhe pertencia, era o filho mais velho. E isso não era certo, 100% certo. Era errado, por quê? Porque isso tinha que partir do pai. Mas nós vemos aqui a ingratidão deste filho mais novo, deste filho menor, a qual ele não se contenta ali por estar na casa do pai, e ele chega para o pai e pede a parte da fazenda a qual lhe pertencia. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ver, irmão, a primeira fase da vida do filho pródigo foi a fase da ingratidão. Por quê? Porque ele vivia na casa do pai. Ele vivia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na casa do pai. E na casa do pai, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tinha tudo. Ele tinha, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo na casa do pai. Mas a Bíblia diz que ele se torna um filho ingrato. Ele não agradece por estar na casa do pai. Ele não agradece, irmão, por estar debaixo, irmão, louvado o nome do Senhor, do teto da casa do pai. E aqui no Salmo de número 27 e no versículo de número 4 está escrito: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós vemos aqui que o salmista, ele tinha um amor por a casa do Senhor, ele tinha um amor por a casa de Deus, mas nós vemos aqui que esse jovem, ele não tinha amor por a casa do pai. A Bíblia diz que esse jovem, ele foi ingrato, irmão, em chegar em seu pai e pedir a parte da fazenda a qual lhe pertencia. Irmãos, e muitas das vezes estamos na casa do pai, estamos na presença do pai, estamos na igreja, mas louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não somos gratos ao Senhor por estar em sua presença. Nós não somos gratos ao Senhor por estar na sua casa. Muitos, assim como o filho pródigo, irmão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pede as contas a Deus e se decide, irmão, sair para o mundo e se decide afastar da casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, a primeira fase na vida do filho pródigo foi a fase da ingratidão. E por que esse filho foi ingrato? Porque ele vivia na casa do pai. E o salmista, ele falou assim: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. E esse jovem não queria morar na casa do pai, mesmo louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo tudo na casa do pai. Ele se decide pelo mundo, ele é ingrato, não quer ficar na casa do pai. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda lição que eu entendo porque este filho mais novo, ele foi ingrato, é que ele pensa, irmão, que as exigências do seu pai é para o seu mal, mas as exigências do seu pai era para o seu bem. Ele não entende que ele estando na casa do pai, o pai ali com certeza era exigente, mas aquela exigência do pai era para o seu bem, não era para o seu mal. Não era, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para lhe entristecer, não era para que ele andasse cabisbaixo, não era para que ele andasse triste, não era para que ele andasse angustiado, não. As exigências do pai, do seu pai, era para o seu bem. Vamos ver aqui no livro de Hebreus, carta de Hebreus, dos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 6. Porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer um que recebe por filho. Com certeza, o pai desse filho mais novo, com certeza ele corrigia o seu filho. Com certeza, quando precisava dar umas palmadas, ele dava. Mas não era para o seu mal, era para o seu bem. Era para lhe ensinar a ter caráter, a andar, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo na linha, a andar com sinceridade. Querido, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse filho mais novo, ele entra nessa fase da ingratidão e ele pensa que as exigências do seu pai era para o seu mal, mas as exigências do pai era para o seu bem. Por quê? Porque o pai corrige, o pai açoita aquele que ele recebe por filho. Muitas das vezes, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, nós achamos que os preceitos do Senhor, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor é para o nosso mal. Muitas das vezes nós achamos, irmão, que obedecer a palavra de Deus é para o nosso mal. Nós estamos, quando Deus proíbe nós de fazer algo, nós achamos, irmão, que é para o nosso mal, mas não é para o nosso mal, é para o nosso bem, é para que eu e você, irmão, não caímos, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na armadilha do inimigo, é para que eu e você não caiamos em caminhos escorregadios. Mas, irmão, esse jovem não entende que as exigências do pai, ele estando dentro da casa do pai, era para o seu bem. Ele acha que aquelas exigências era para o seu mal. Ele pensa que a correção do pai era para que, louvasse o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele andasse triste, cabisbaixo, mas não era. Era para o seu bem. E aí, querido, entenda uma coisa. As exigências da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, quando Deus fala para nós não adulterarmos, quando Deus fala para nós não beber, nós não se prostituir, nós não jogarmos, nós não caímos no lamaçal do pecado, não é para o teu mal, é para o teu bem, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois aqui em Hebreus, como já foi lido, capítulo 12, versículo, louvar seu nome do Senhor, número 6, está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Em terceiro lugar, amados e queridos irmãos, nós podemos contemplar, louvar-se o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse jovem ele cai na fase da ingratidão, porque ele acha que na casa do pai ele não tem liberdade. Ele acha que na casa do pai ele não é livre. Ele pensa que na casa do pai ele está escravizado. E ele começa a olhar para onde? Começa a olhar para o mundo. Ele começa a olhar para outra direção. Então esse jovem, ele pensa que na casa do pai ele não tinha liberdade, mas ele tinha liberdade na casa do pai. Porque a verdadeira liberdade, irmão, não é no mundo. A verdadeira liberdade é na presença de Deus. Quando o Senhor diz não para mim, para você fazer, é para que verdadeiramente nós sejamos livres, não escravizados no lamaçal do pecado. Vamos aqui louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o Salmo 119, versículo número 45. Olha o que a palavra do Senhor vem falar. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Versículo 45. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Esse jovem, irmão, ele entra na fase da ingratidão, porque ele acha que na casa do pai ele não tinha liberdade por causa dos preceitos, das regras do pai. E ele acha que ele não tinha liberdade, mas, louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava cego espiritualmente. Os preceitos do Senhor era que trazia a verdadeira liberdade para esse jovem, mas
Nós vemos aqui que ele acha que na casa do pai ele não tem liberdade, e ele acha que a liberdade dele é lá no mundão. Ele pensa que a liberdade dele é lá fora. Ele pensa que a liberdade dele é lá no mundo. E quantas pessoas tem na casa do Senhor pensando, irmão, que na presença de Deus não tem liberdade, achando que na presença do Senhor não tem liberdade. Mas a tua liberdade, querido, é na presença de Deus. A tua liberdade é na presença do Senhor. O Senhor, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua casa, Ele nos traz a verdadeira liberdade. É só Jesus, irmão, que traz a verdadeira liberdade. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em João 8, 46 e 36, melhor dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só somos livres verdadeiramente na presença do Senhor. Mas esse jovem achava que na casa do pai ele não tinha liberdade. E o tanto de jovem que tem, irmão, descendo na sepultura, por quê? Porque pensa que indo para a igreja, buscando a presença do Senhor, ele não tem liberdade. Pensa que se deixar as baladas, as bebidas, as drogas, a prostituição, o namorico, isso aí, irmão, vai selar a sua liberdade. Ele não vai ter liberdade. Mas, irmão, me diga uma coisa: que liberdade é essa que você tem no mundo? Que por um momentinho só se alegra com um copo de bebida, com um cigarrinho de maconha, com uma carreirinha de cocaína, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, com um cachimbo de crack, ou com a prostituição, ou com a balada, louvado seja o nome do Senhor, mas depois em angústia, a tristeza, a decepção, a ansiedade, a depressão e a morte. Quantos jovens têm descer na sepultura? Por quê? Porque pensa, irmão, que na casa do Pai, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem liberdade. Mas eu te digo uma coisa nesta tarde: ei, a verdadeira liberdade é na presença do Senhor. É tempo de você confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Jovem, você que está afastado, é tempo de retornar para a presença do Senhor. Você, senhor, você, senhora, você que está afastado, que está distante de Deus, é tempo de retornar para a presença do Senhor. Para de ser ingrato, deixa de ser ingrato ao Senhor. No mundo é só decepção, no mundo é só tristeza. É tempo de fazer uma nova aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É lavante o remandagassupe a terra. É tempo de fazer, selar um compromisso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Ei, as 7 fases da vida do filho pródigo. A primeira fase é a fase da ingratidão. Primeiro, porque ele vivia na casa do pai, e na casa do pai é onde encontramos a verdadeira felicidade. Segundo, porque as exigências do pai era para o seu bem, mas ele achava que era para o seu mal. E em terceiro, ele achava que na casa do pai ele não tinha liberdade, mas a sua liberdade verdadeira era na casa do pai. Porque quando ele se encontra lá no lamaçal do pecado, lá no chiqueiro dos porcos, sem ninguém dar nada, ele lembra da casa do pai e se arrepende da vida miserável que estava passando. Então, querido, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo, o diabo, ele cega o nosso entendimento e pensa, para nós pensarmos que a verdadeira liberdade é no mundo. É na prática do pecado, é distante da casa do pai. Mas a verdadeira liberdade é na casa do pai. Esse pai dessa parábola, irmão, representa Deus. Representa Deus. Assim como o filho mais novo representa os publicanos e pecadores, e como o filho mais velho representa a liderança, a religião de Israel. Irmãos, e para nós finalizarmos, nós vemos que esse jovem, ele resolve sair da casa do pai e de perto do pai que queria tanto o seu bem. O seu pai só queria o seu bem. Ele não queria o seu mal, mas quando ele se decide, o pai não proíbe. O pai não segura, ele deixa. Por quê? Porque Deus, irmão, Ele não quer que nós permaneçamos em sua presença à força. Ele quer que nós permaneçamos em sua presença por amor. Ele quer que nós sejamos gratos a Ele, porque Ele já fez por cada um de nós. E para finalizarmos, vamos aqui
Por Salmo 95, versículo de número 10, que diz a palavra do Senhor: 40 anos estiveram desgarrados, 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Quer um exemplo de ingratidão? O povo que Deus tirou da terra do Egito. Quando estavam no Egito, irmão, eram humilhados, eram chicoteados, eram angustiados, eram deprimidos, eram escravizados e os seus filhos eram mortos. Mas quando Deus levanta Moisés e tira esse povo da terra do Egito, e ele chega no deserto, eles esquecem de olhar para trás e ver o que tinham passado. Eles esquecem de olhar para frente e ver a promessa do Senhor que tinham prometido em colocá-los numa terra que mana leite e mel. E esquecem de olhar para o presente e ver a providência de Deus. Por quê? Porque no deserto Deus abriu o mar vermelho, no deserto Deus mandava maná, no deserto Deus não deixava as suas chinelas envelhecer, Deus colocava uma nuvem de dia para guardar eles do sol, colocava uma coluna de fogo de noite para guiar eles pelo caminho, para clarear. Deus mandava carne, Deus fazia um mover ao seu favor, mas o povo era ingrato. Diversas vezes em seu coração, a Bíblia diz que eles voltaram ao Egito. Diversas vezes eles planejaram voltar para o Egito. Ei! As 7 fases na vida do filho pródigo. A primeira fase é a fase da ingratidão. Cuidado. Seja grato ao Senhor por o que Ele já fez na tua vida. Seja grato a Deus por Ele já ter trabalhado, por o alimento que Ele te dá, a vestimenta que Ele te veste, a saúde que você tem, por você estar respirando. Então não se afaste da casa do Pai, não saia da presença de Deus, não. Permaneça na casa do Pai, porque o lugar da bênção é na casa do Pai. O lugar da bênção é na presença de Deus. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra para os nossos corações. O vídeo saiu meio longo, mas é para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Amém? Peço para você que se inscreva no canal, dê seu like no vídeo, ative o sino, nos ajude a crescer esse canal para a glória e honra do Senhor e Salvador.